Você sabe o que faz um deputado federal e um senador? Se você não sabe responder essas duas perguntas, é muito provável que você esteja escolhendo essas pessoas cometendo alguns erros. Precisamos saber exatamente qual é a função de um deputado, qual é a função de um senador. Fala pessoal, meu nome é Fernanda. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a função dos deputados e senadores. Estamos oficialmente em período eleitoral e precisamos escolher as pessoas que ocuparão esses cargos: deputados federais, deputados estaduais e os senadores que atuam em âmbito federal. No vídeo de hoje, o meu intuito é explicar a vocês a função de cada um desses agentes políticos. Realmente, o que é que eles devem fazer, o que é que a Constituição fala para a gente que eles devem fazer. Mas não só isso, nós veremos também como que funciona a questão da eleição, da reeleição, como que eles são eleitos, se eles têm suplentes, não têm suplentes, qual é a duração do mandato, será que é igual para deputados e senadores, de qual poder eles efetivamente fazem parte. Então hoje a gente vai entender um pouco sobre isso. E para isso eu estou aqui com a Constituição aberta, lá no artigo 44, que é onde a Constituição ela começa a tratar do poder legislativo. Então, a gente já parte daí. Deputados e senadores, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual, eles fazem parte do poder legislativo. Estão ali dentro desse poder que, como o próprio nome já diz, tem por função legislar. Mas a função deles não é só legislar, a função deles é também de fiscalizar o Poder Executivo, fiscalizar as contas que o Poder Executivo apresenta e outras funções que a gente vai ver no decorrer, mas vamos com calma. Vamos começar falando sobre o âmbito federal, o Congresso Nacional. Quando eu falo em Congresso Nacional, eu falo de Câmara dos Deputados e falo de Senado Federal. A Câmara dos Deputados é composta atualmente por 513 deputados. Nós temos, então, 513 deputados e temos 81 senadores. Como que se dá essa composição? O número de deputados, ele vai variar conforme o tamanho do estado. É o tamanho do estado que vai dizer quantos deputados federais aquele estado vai eleger. E a gente entende que a Câmara dos Deputados ela é uma casa do povo, ela representa efetivamente o povo, enquanto o Senado representa os estados. Dentro do Senado, nós temos 81 senadores. Já o número de senadores, ele é fixo. A Constituição coloca que nós temos 3 senadores eleitos por cada estado e aí nós temos, então, 81 senadores. Os deputados federais, assim como os deputados estaduais, todos eles vão ter um mandato de 4 anos. Então, por 4 anos, eles estarão ali exercendo essa função, cumprindo com o seu mandato. Já os deputados, aliás, já os senadores, eles têm um mandato de 8 anos e toda vez que eles são eleitos com 2 suplentes. Então, você elege deputados e senadores. Os deputados, eu tenho aqueles deputados que são de âmbito federal e aqueles que são de âmbito estadual. O mandato deles é de 4 anos e eles não são eleitos com suplentes. Já os senadores, nós elegemos 3 senadores, cada estado vai eleger 3 senadores, geralmente nas eleições, geralmente não, mas a Constituição ela coloca que nós vamos eleger em uma eleição a gente vota em 2 senadores e em outra eleição a gente vota em um senador. Por quê? Porque o mandato de um senador ele é de 8 anos e ele é eleito com 2 suplentes. Aqui nós temos também um ponto muito importante para você decidir o seu voto. Qual é? Os deputados, eles são eleitos pelo princípio proporcional. O que é que isso significa? Isso, inclusive, está lá no artigo 45 da Constituição. Por que o princípio proporcional ou sistema proporcional? Porque quando você vota em um deputado, você não está votando naquela pessoa propriamente. Você está votando no partido daquela pessoa. Por isso que a gente vê muitos casos de pessoas que nem tiveram votos em um número relevante, um número substancial, sendo eleitas. Por quê? Porque o partido delas teve e ela foi arrastada, então, pelo partido. Para os deputados, funciona dessa forma. A gente vota, então, naquela legenda. Então, é importante você ter atenção não só à pessoa que você vai votar, mas o partido a que essa pessoa faz parte quando você for votar. Nós temos também os senadores, só que os senadores eles são eleitos de forma diferente, porque eles são eleitos pelo princípio majoritário, ou seja, você vota realmente na pessoa. Então, quando você elege um senador, você não está votando no partido, você está votando efetivamente na pessoa. Então, veja, os deputados ficam por 4 anos recebendo um salário que é pago por nós. Mas os senadores, que muitas vezes a gente não presta muita atenção, eles ficam lá por 8 anos recebendo o salário que a gente paga
que é de R$ 46.000 bruto, fora todas as regalias que eles têm, os auxílios, as pessoas que eles podem colocar para assessorá-los, fazendo isso muitas vezes até de cabide de emprego. Eles ficam lá por 8 anos. Aqui nós temos um ponto muito importante quando a gente fala do poder legislativo, porque todo mundo sabe que no poder executivo, que é onde está o presidente da República, o governador do estado, o prefeito, existe um limite para a reeleição. Eles só podem ser eleitos para um mandato de 4 anos, depois mais uma vez, e depois acabou. Não pode, tem que dar um intervalo para que haja uma nova eleição daquela mesma pessoa. Já quando a gente fala dos membros do Poder Legislativo, deputados e senadores, nós não temos esse limite. Então, nós temos muitas vezes senadores e deputados que estão lá há 20 anos, há mais de 20 anos, e muitas vezes a gente não sabe fazendo o quê. Então, é muito importante ter essa atenção. Há quanto tempo essa pessoa está lá? Quando a gente fala em um Estado democrático, um Estado de direito, um Estado republicano, nós temos como muito importante, muito basilar nesse Estado, a alternância, a rotatividade realmente nos cargos, porque ninguém pode ter aquele cargo ou aquele mandato e achar que tem o poder nas suas mãos, que o poder é seu. Não pode se apessoar daquele dali, como se fosse seu, tomar posse daquilo dali. Então, é muito importante que haja uma alternância. É muito importante que a gente vote nessas pessoas sabendo que elas ficarão lá por determinado tempo, no caso, deputados 4 anos, senadores 8 anos. Quais são as funções que essas pessoas têm, que é o que a gente vai ver já já. Quanto que a gente está pagando essa pessoa, ela está efetivamente fazendo um bom trabalho? O seu deputado, o seu senador, você vê ele fiscalizando o poder executivo, vendo ali o que é que eles têm feito, se eles estão realmente fazendo ali a fiscalização das contas do presidente, porque é uma função dos deputados, por exemplo. Isso também em âmbito estadual. Será que os deputados estão fiscalizando o governo ou são só aliados do governo e tudo que o governo faz, eles dizem amém? Qual é o interesse que eles realmente têm defendido em cada uma de suas casas? Então, dentro da Constituição, nós temos aqui essas diretrizes. Cada senador é eleito com 2 suplentes, o mandato de senador é de 8 anos, enquanto os deputados não são eleitos com suplentes e o mandato ele é de 4 anos. Os deputados fazem parte da Câmara dos Deputados e os senadores do Senado Federal. Lembrar que essas casas, elas são independentes, embora elas atuem também conjuntamente, mas elas são independentes. Cada casa tem ali o seu funcionamento separado. Bom, a Constituição, a partir do artigo 48, ela vai colocar para a gente as atribuições. E aí ela coloca as atribuições do Congresso Nacional, ou seja, das duas casas funcionando juntas, e as atribuições dos deputados e dos senadores. Algumas dessas atribuições é bom a gente ter em mente, só para a gente conseguir entender um pouco de como realmente isso funciona. Por exemplo, no artigo 51, começa a falar quais são as atribuições dos deputados, somente dos deputados. E aí vai falar que, por exemplo, é uma função da Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processos contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Quem decide se o presidente, o vice-presidente e os ministros de Estado serão processados é a Câmara dos Deputados. Eles que vão precisar autorizar a instauração desse processo. Já posteriormente, vai falar que também compete à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentar ao Congresso Nacional dentro de 60 dias depois da abertura da sessão legislativa. Cada ano é uma sessão legislativa e todo ano o presidente precisa apresentar as suas contas. Se o presidente não autoriza as contas, aliás, não apresenta essas contas, é função da Câmara dos Deputados tomar essas contas. Por quê? Porque eles têm que fiscalizar. Então, aqui a gente vê propriamente essa função fiscalizatória da Câmara dos Deputados, que é uma das funções do Poder Legislativo. Já no artigo 52, começa-se a falar de quais são as funções do Senado Federal. Aí, por exemplo, é função do Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, de impeachment, a gente está falando de crime de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza ou conexos com aqueles. Então, nós temos aqui, nesses artigos, várias funções dos deputados, dos senadores, para que a gente consiga entender o que eles realmente devem fazer lá. Qual é a função deles, além de aprovar as leis, como a gente já sabe, autorização de orçamento, mudança na nossa legislação, e tudo isso impacta diretamente a nossa vida.
tanto nos deputados federais quanto nos deputados estaduais. Muitas vezes a gente faz a nossa escolha de voto porque alguém pediu, porque é um parente de alguém, porque ajudou fulano, porque teve um emprego que foi concedido a outra pessoa. Só que isso nos prejudica. Isso nos prejudica porque a função de um deputado, de um senador, de um deputado estadual não é conseguir para você uma ambulância porque essa ambulância estava faltando no seu município. A função dele é fiscalizar o governador do município para que esse governador compre ambulâncias suficientes, dê manutenção suficiente nas que já existem para que não falte para você. A função de um vereador, por exemplo, esse ano a gente não vota para vereador, mas no âmbito municipal nós não temos deputados, nós temos os vereadores. E é muito comum, principalmente no interior, você vê que a pessoa tem ali um voto de gratidão a um vereador, porque um dia esse vereador conseguiu uma ambulância com um parente, conseguiu uma regulação em um hospital, conseguiu uma vaga para o filho dessa pessoa na escola, mas veja, esse voto de gratidão lhe prejudica, muitas vezes coloca a pessoa em um estado de subserviência, porque a função desse membro do Poder Legislativo, seja no âmbito estadual, federal, municipal, é justamente fiscalizar o Poder Executivo, o prefeito, o governador, o presidente, para que esse serviço ele não falte para você, cidadão. Se esse serviço ele está faltando para você, esse governante, o governador, ou no caso esse membro do parlamento, ele já falhou na função dele. Ele já não está fazendo a função dele, porque a função dele é garantir que isso não falte para você. Então, o nosso voto tem que ser muito consciente, muito bem pensado, para que a gente não se coloque nessa situação de dependência dessas pessoas. É claro que a gente não pode colocar a nossa vida nas mãos do Estado, no sentido de que o Estado vai prover, o Estado vai fazer. Eu não acredito nisso, mas a atuação do Estado ela impacta diretamente naquilo que nós temos de vida, de qualidade de vida, de estrutura das nossas cidades, de quantidade de escola, de hospital, se esses locais estão munidos ali com os insumos necessários, se nós temos segurança pública. Tudo isso impacta, a política ela impacta na nossa vida. Então, a gente não pode fazer dela algo de menor valor, algo desprezível, algo que a gente não se importe. Porque eu ouvi uma frase uma vez que me chamou muita atenção, que falava assim: na política não existe vácuo de poder. Se uma pessoa boa não ocupar aquela vaga, uma pessoa ruim vai ocupar. Então, a gente tem que prestar atenção. E também tem a frase que fala que não se interessar por política é se submeter a ser governado por aqueles que se interessam. Então, a gente tem que fazer a nossa parte e ter esse voto consciente. Rapaz, eu vou eleger aqui um senador e esse senador vai ficar por 8 anos recebendo um salário que eu pago. Eu preciso saber quem é essa pessoa, quais são os antecedentes dela, qual é a formação dela, o que é que ela já fez de vida pública, ela já teve uma vida pública anteriormente, é a primeira vez que está se candidatando. Ela já teve outros mandatos, o que é que ela fez nesses mandatos? Essas são perguntas importantes para que a gente vote e escolha de forma consciente, para que a gente consiga usar o nosso voto da melhor forma. E é importante isso. Eu sei que tratar desses temas muitas vezes é meio desanimador no país que a gente vive, mas a gente precisa prestar atenção nisso. Porque não prestar atenção nisso não resolve o problema. Claro que a gente não vai dedicar a nossa vida inteira a isso, mas é importante que você, quando for votar, analise bem, sabendo agora quais são as funções, o tempo que ele vai passar lá, a casa que ele faz parte, né? Que você consiga ter isso em mente e escolha da melhor forma o seu representante, aquela pessoa que realmente levante bandeiras e valores que você acredita, que você tem como importantes, que você acha que vão ajudar a melhorar a nossa sociedade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, curte aqui, comenta, fala como é que tem sido para você esse período eleitoral de 2026. Eu tenho outros vídeos aqui que vão ter aparecido aqui em cima, vão estar aparecendo sobre esses temas relacionados às eleições desse ano. Espero que você goste, que você se interesse, que você vote consciente e que a gente tenha aí o exercício do nosso voto e um bom exercício desse direito ao voto nesse ano de 2026. Nós nos vemos no próximo vídeo.